Olá, irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Está preparado para continuarmos o nosso estudo do livro de Atos? Espero que não só preparado, preparada, mas esteja também animado, animada para prosseguirmos, amém? Nós estamos no capítulo 12, né? E hoje então vamos ler o versículo de número 3, Atos 12, 3, diz assim, olha: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Bom, muito bem, só este versículo aqui, irmãos, e nós estamos aqui mostrando como a igreja estava atrapalhando, né, ou estava trazendo um ódio nas autoridades, né? Herodes estava furioso, né? E ele aqui já havia matado Tiago, o irmão de João, né? Decapitado ele, como vimos ontem. Muito interessante porque era na época dos dias dos pães asmos, e isso aqui traz um componente muito interessante, porque os judeus, eles não executavam ninguém na época de festas religiosas. Só para você ver como o ódio que os judeus tinham de Jesus, que mataram Jesus exatamente nessa época, né? Na época da Páscoa. Isso por causa do ódio. Porém aqui, né, nós estamos vendo que ele passa fio de espada Tiago, irmão de João. Os judeus se agradam, ele manda prender Pedro, mas como estava na festa dos pães asmos, Herodes intentava matar Pedro também. Porém, o Senhor ali faz de uma maneira muito maravilhosa e coloca no coração de Herodes que ele aguardasse um pouco e não executasse Pedro, esperasse um pouco mais, e nós vamos estudar isso um pouco mais para frente. Mas nós vemos, meus irmãos, como a igreja começa a incomodar o mundo, como a igreja começa a incomodar os poderosos, né? Mas aqui então diz que era a época da festa dos pães asmos ou ázimos. Bom, o que era esta festa dos pães asmos ou ázimos? Bom, era uma festa que vinha logo após a Páscoa. Eram duas festas separadas, mas como elas vinham uma seguida da outra, elas se confundiram e acabaram ficando uma coisa só. Até Lucas, no capítulo 22 do evangelho que ele escreve, ele fala como se fosse uma coisa só, né? Ele vai dizer aqui, vou até abrir a minha Bíblia para ler, em Lucas 22, 1, ele diz assim, olha: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Tá vendo? Eles já tinham, então, colocado tudo numa coisa só, fundido as duas festas em uma. Bom, muito bem. Então a festa dos pães asmos, ela vinha logo depois da Páscoa. A Páscoa, ela era comemorada no dia 14 do mês de Nisan, ou Nissan, melhor dizendo Nissan. 14 do mês de Nissan. Nissan era o fim de março e o começo de abril. Então, ali, nessa época, mais ou menos, no dia 14 de abril, mais ou menos, tá? E aí, a partir do dia 14, começava a festa dos pães asmos, que durava 7 dias. Então, ela ia de 14 de Nissan até o dia 21 de Nissan. Pão asmo. O que é pão asmo? É pão sem fermento. Muito bem. E por que eles celebravam esta festa dos pães asmos?
Bom, muito bem. O pão asmo, ou sem fermento, ele era consumido durante a Páscoa. E esta festa dos pães asmos relembrava aquela saída rápida, precipitada do povo de Deus do Egito, né? E representava todo o mal também que o Egito trouxe para o povo hebreu. Naquele tempo, naquela noite em que eles saíram apressadamente do Egito, as mulheres não teriam tempo para esperar que a massa levedasse, ou seja, fermentasse. Então fizeram massa de pães sem fermento, para poderem levar na viagem um pão para se alimentar. Mas não havia tempo, como eu disse, para que aguardasse a levedura, o que o fermento fizesse o seu efeito. Também este pão, em alguns lugares, você vai encontrar como o pão da amargura, relembrando a noite mais trágica do povo hebreu quando estava no Egito, quando todos os primogênitos eles foram mortos. Bom, muito bem, mas os pães asmos têm uma simbologia para nós cristãos. Representa uma vida sem pecado, porque o fermento na Bíblia representa o pecado. Então, os pães asmos, para nós, representam uma vida de santidade, sem pecado. Mas isso é possível? Lógico que é possível, uma vida sem pecado. É até uma ordenança de Deus. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. E eu quero aproveitar aqui e terminar este vídeo lendo uma passagem do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículos de 7 a 11. Preste bem atenção nessa passagem. Ele diz assim, olha, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Puxa vida, que passagem, né? Que passagem. Então aqui nós falamos dos pães asmos, do velho fermento, do pecado. E a palavra aqui, então, ela nos coloca para que nós vivamos uma vida de santidade e não nos associemos com aqueles que se dizem irmãos, ou seja, que estão dentro da igreja, que se dizem irmãos, mas que são pecadores. Diz aqui, né? Olha que lista: imorais, avarentos, né? Avarento é aquele que tem uma ânsia por dinheiro, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas não se deve nem comer. Muito bem, olha só quanta coisa os pães asmos, eles nos ensinam. Muito bem, está preparado? Amanhã tem mais. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.